Depois de um tempo, o D no nome de alguns personagens passou a ser um grande mistério em One Piece, que carrega um significado e um propósito muito maior do que pensamos. E a quantidade de famílias que carrega esse D no nome é muito pequena, sendo uma linhagem que está sendo extinta do mundo. Normalmente indivíduos com o D no nome são atribuídos à vontade de D. Mas então o que seria essa vontade de D? Inicialmente esse mistério nos foi mostrado no arco da Ilha Drum, sendo DR Kureha a primeira a mencionar a vontade de D quando ela revelou o verdadeiro nome do falecido rei dos piratas, Gold Roger. Também dizendo a Dalton que Chopper se juntou com um homem perigoso, no caso Luffy, por ter o D em seu nome. E por fim mencionando que a vontade de D ainda vive. Esse D também foi mencionado por Nico Robin 3 vezes. A primeira foi quando salvou Luffy da areia movediça em Alabasta, a segunda foi enquanto falava com Gunfall, e a terceira foi quando Robin perguntou a Silver Rayleigh sobre o significado da vontade de D, também perguntando sobre o século perdido ao mesmo tempo. Mas no final, Rayleigh acabou não revelando nada sobre os D. Dentre as pessoas que carregam o D, parece haver famílias que não sabem o significado e aqueles que sabem o significado, mas preferem esconder sobre. Um exemplo seria a família de Law, que não revela o seu verdadeiro nome a qualquer um. Algo interessante mencionado sobre os D é que eles são chamados pelos dragões celestiais como inimigos de Deus, basicamente dizendo que os D são os principais inimigos dos Tenryubitos. Só que isso depende da interpretação dada a essa frase. E calma que eu vou explicar. Essa frase, inimigos de Deus, foi atribuída aos dragões celestiais, mas também pode ser interpretada de outras formas. Um exemplo de interpretação seria os inimigos de pessoas poderosas, no caso aqueles que usam seu poder para benefício próprio sem pensar no que pode causar aos outros. Para entender melhor, vamos pegar Enel como referência. No arco de Skypiea, Enel usou seus poderes de maneira inapropriada, tirando a liberdade do povo da Ilha do Céu e se auto-intitulando como Deus, agindo como bem entender. E como consequência, Luffy acabou lutando contra Enel, dando um fim ao seu reinado e trazendo um tipo de novo alvorecer para o povo de Skypiea, libertando todos de seu falso deus. Isso também é observado em Alabasta com a queda de Crocodile e também na Ilha Drum, com a derrota de Wapol. Então essa frase, inimigos de Deus, remete não só aos Tenryubitos, mas a qualquer um que tente tirar a liberdade das pessoas, e usá-las para benefício próprio. Tanto que os D, mesmo a maioria sendo piratas, acabam fazendo suas aventuras sem tirar a liberdade das pessoas inocentes. Mas também tem aqueles que não se importam com isso, como o Marshall D. Tate. Então, mesmo não estando claro o significado do D, parece que todos que o carregam compartilham uma fé semelhante em seus sonhos e destino. Sempre que um D aparece, uma série de grandes eventos pode ocorrer, incluindo guerras, mudanças no governo e o alvorecer de uma nova era. O mistério do D é que a maioria das pessoas que o carrega não sabe completamente o que significa. Jaguar de Sal exibiu uma falta de conhecimento sobre o assunto quando Nico Robin perguntou o que significava. Da mesma forma quando ela perguntou a Monkey D. Luffy. E ele também não sabia responder a pergunta. No entanto, parece que alguns marinheiros têm algum conhecimento sobre isso, como Sengoku, que mostrou um interesse em Ace por causa do D em seu nome. Os pais de Law também pareciam ter algum conhecimento sobre o que o D significava, considerando que embora passaram a inicial do meio para Law, ele manteve segredo. Então Gold Roger foi o único portador que sabia exatamente o significado do D. E uma característica interessante sobre os D é que eles só se rendem à morte quando sabem que é inevitável. E também fazem um comportamento incomum. Muitas vezes eles são vistos rindo ou sorrindo antes de morrer, como se eles aceitassem o seu destino sem o mínimo de medo da morte. E vimos isso várias vezes na obra, como por exemplo quando Luffy tinha certeza que ia morrer para Bug e acabou sorrindo simplesmente aceitando a morte. Ou também esse que morreu com um sorriso no rosto, agradecendo por ter sido amado. Até agora o único D que mostrou medo de morrer foi Marshall D. Tate, que entrou em pânico ao ser atacado por Barba Branca. Outra característica dos D é que eles vão até o fim para realizar seus sonhos e objetivos, pegando o caminho mais difícil e aproveitando cada momento como se fosse o último. Tá, mas então o que é essa vontade de D? Pela quantidade de informação que temos e a maneira que as pessoas que carregam o D no nome agem, leva a entender que essa vontade de D seja uma vontade herdada. Possivelmente de alguém que viveu durante o século perdido, mas que de alguma forma conseguiu passar sua vontade para seus descendentes, podendo justificar por que os D almejam tanto a liberdade, até mesmo sentindo tanto ódio de quem tira a liberdade das pessoas para benefício próprio. E essa linhagem pode ter algum fator único, já que os D mostram fazer coisas impossíveis. Um exemplo seria a mãe de Ace, que ficou com seu filho no ventre por 20 meses através de pura força de vontade, ou também a monstruosa força do Rei dos Piratas. Também pode ser que o antepassado dos D tenha seu fator de linhagem modificado. E essa modificação foi passada por gerações, porém foi enfraquecida. Mas eu não tenho certeza de nada. Por enquanto o jeito é esperar até esse mistério ser revelado. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E eu espero te ver no próximo vídeo.